colegas vereadores, público aqui presente, todos retornando após o recesso às atividades dessa casa. Gostaria de começar justificando a ausência do presidente Doroteu, que está em Fortaleza em uma capacitação da UVC, União dos Vereadores Cearenses, né, por questões regimentais e como vice-presidente estarei presidindo essa sessão, que no caso é a primeira após o recesso, né, desejando, como já falei, boas-vindas aos colegas vereadores e ao público aqui presente, para conduzir os trabalhos de maneira em que a gente volte aos trabalhos da casa tão proveitoso como foi no primeiro semestre e dar continuidade também nesse segundo semestre. Convido aos senhores vereadores e o público presente a ficarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Como foi de senso comum entre as duas bancadas, tanto de oposição como de situação, fica dispensada a leitura da ata da última sessão, e no caso foi a sessão para a sessão que encerrou o semestre antes do recesso. Então, não vai ser necessária a senhora secretária. Gostaria de aproveitar o momento para anunciar a nova secretária, senhores vereadores, né? A Eula Paula, que vai estar substituindo a Laide Vieira, que esteve presente no primeiro, eu poderia dizer, semestre, e teve que sair para dirigir o nosso hospital municipal. E a Eula Paula vai ser a pessoa que vai estar substituindo
e secretariando aqui as sessões dessa casa. Solicito a senhora secretária a fazer a chamada nominal dos vereadores. Adil Vieira de Araújo, Francisco Alves Ribeiro, Francisco César Alves, Francisco de Assis Vieira, Gilson Pereira de Lima, José Francisco do Nascimento, José Matias Neto, Lucas Alves de Melo, Ferilândia Guedes Lopes, Wagner Vieira de Araújo. Anuncio o pequeno expediente com a leitura dos requerimentos. Requerimento. Xelô, 4 de agosto de 2017. Eu, José Matias Neto, vereador desta Casa Legislativa, venho através deste solicitar da senhora prefeita municipal Maria de Fátima Araújo a construção de uma ponte no sítio Angicos 2, entre os Barbosa e os Senas, com a finalidade de melhorar o acesso das famílias, transporte escolar e transuinte daquela localidade de Angicos 2, certo do pronto atendimento. Desde já reitero os votos de estima e apreço atenciosamente José Matias Neto, vereador. Xelô, 4 de agosto de 2017. Eu, José Matias Neto, vereador desta Casa Legislativa, venho através deste solicitar da senhora prefeita municipal Maria de Fátima Araújo a construção de uma ponte no sítio Angicos 1, entre o Gessé e a Laíde, com a finalidade de melhorar o acesso das famílias, transporte escolar e transiente daquela localidade de Angicos 1. Certo do pronto atendimento, desde já reitero os votos de estima e apreço atenciosamente José Matias Neto, vereador. Xelô, Ceará, 2 de junho de 2017. Eu, Francisco de Assis Vieira, vereador desta Casa Legislativa, venho através deste solicitar do secretário de Educação, Vladimir Alves Ribeiro, para comparecer a esta Casa Legislativa para dar explicações sobre algumas rotas em que o transporte escolar não fez o referido percurso no início deste segundo semestre, entre outras explicações. Certo do pronto atendimento, desde já reitero os votos de estima e apreço atenciosamente Francisco de Assis Vieira, vereador. Anuncio agora o grande expediente, facultando a palavra aos nobres vereadores. Faculta a palavra ao vereador Francisco Alves Ribeiro.
público aqui presente, colegas vereadores, presidente em exercício, José Francisco, é mais um prazer voltar a esta casa. Quero dizer, senhor presidente, que no primeiro discurso dessa casa que eu fiz nesse mandato, eu pedi ao senhor presidente a gravação e ele não passou para mim, acho que não sei porquê, mas e já pedi outra agora do meu discurso, também não foi passado. Mas como você é o presidente, eu quero pedir a você que deixe autorizado aqui nessa casa o discurso desse vereador. Porque o que eu vim aqui, eu não quero falar, Nilo, não era para meia dúzia de pessoas. Eu quero falar para 725 pessoas que teve a credibilidade de votar nesse velho. Eu quero falar por toda essa história de 32 anos com o vereador mais votado da história do Quixelô. Da história do Quixelô. E passaram para mim que eu estou em 7º lugar no Brasil. No Brasil, em 7º lugar. Ah, mas como é, claro, proporcionalmente, será que o Quixelô teria mais, um vereador de Quixelô teria mais votos que em São Paulo? Mas eu vou começar aqui os colegas vereadores talvez lembram quando o irmão da prefeita, sentado ali onde o colega Gil senta, eu era da velha, lembra, você me lembra? Me chamou de desmantelado aqui nessa casa. Eu era desmantelado. Desmantelado, 32 anos de vereador, nunca perdeu uma eleição, 4 vezes mais votado, 4 filhos formados, nunca pegou do que a lei, não tem ofício suja, e tem a mão limpa, Agora, desmantelo é você chegar, eu cheguei hoje de manhã, no hospital com 2 anos, as portas ainda estão quebradas, você para usar o banheiro, uma senhora tem que segurar com a mão, e o homem também. Agora vai lá, diga que é minha mentira. Desmantelo é aquela passagem molhada lá do campo que fica botando culpa de um pro outro. Desmantelo é a iluminação pública que não tem campeão, o maior perigo do mundo morrer gente ali. Desmantelo é você não ter um médico especialista, nem um ginecologista, nem um traumatologista. Desmantelo é acabar o Quixelô. Desmantelo é a inauguração que foi fazer lá na casa do Gaspar. Um local inadequado para beneficiar amigos do secretário. E eu disse, lembra, amiga vereadora, lembra que eu disse que pedisse a energia, que aquela energia não vivia, aquela energia era só para aqueles dois vazios. Ligaram lá, porra, apagou. Mal amigo lá, ficou todo mundo no escuro. Isso é que é desmantelo. E foi gasto mais de 208 mil quebrados. Desmantelo? Meu celular está aí, pode olhar a ligação que eu me dei para o Zé Sérgio. Que eu perguntei sobre o matadouro. Como é que eu vou dar continuidade numa obra, Chico? Se nem... Peraí, que a prefeitura entra. O contrapartida se não foi paga. Como é que... E essa obra não me interessa mais. História que ele me disse ontem. Tem mais coisas, gente. Mas vou demorar mais. O tempo vai dizendo, né? O tempo vai dizendo e as coisas vão acontecendo. Que se Deus não me levar, eu vou passar muito tempo aqui. Mas, prefeita, você foi na minha casa. Ou não, na casa da minha irmã.
Mas o doutor Robson, se valer, Maria Ribeiro, dê força ao Chico, vamos segurar isso, para a gente ganhar a eleição da Câmara, porque senão o presidente era o Adil, que está aí, ó, tá no grupo dela. Ah, eu estou mentindo. Ah, eu estou mentindo. Ah, eu estou mentindo. Eu não quero me compridar muito, não. Agora, tem muitas coisas para falar, mas eu vou para o lado mais importante. Eu tive hoje no fogo do Quixelô e peguei a minha certidão negativa. Eu fui lá na Receita Federal, né, na Justiça Federal, ali perto do... Peguei também a minha certidão negativa. Mas ainda fui no fórum eleitoral e peguei minha certidão negativa. E pro TSE também está aqui, se não precisa não, vocês entram aí na internet e pega a minha certidão negativa. Vai juntando aí, colega. Eu tenho aqui, isso aqui foi minha, como é que chama? Minha sentença. Isso aqui serve aqui, o colega Bill, sabe quando eu fui candidato a presidente, lembra, colega? Para todo vereador vem. Todo vereador, quem estava aqui, mostrei a todo mundo. Aqui. Aqui tem processo. Separa aí, viu? Para mim, por favor. Você não é nem secretário, eu estou lhe pedindo esse favor. Aqui tem dois. Outro. Isso aqui é processo, viu? E eu vou terminar aqui. Está aqui o último. Quando o juiz diz diante indefiro o registro de candidatura ao cargo de vereador de Francisco. Não, aí não é mais, eu vou botar o nome aqui, da Silva. Esse canalha, que tem nossa, eu só peguei 9, mas tem mais de 20. Esse canalha, que eu não sei quem é mais canalha, se ele é quem paga ele. Esse canalha vem pra dentro do Quixelô, deve criar mais do cidadão que só quis trabalhar. Só quis trabalhar até hoje. O canalha desse ladrão e apoiado, como é que traz um lixo? Um lixo pra dar alegria à população do Quixelô. E vou dizer a vocês, meus colegas vereadores, bancada de situação e oposição, ainda ficaria calado se fosse o outro aqui do Quixelô, que eu ia discutir com ele. Agora um lixo desse, ganhando dinheiro, para esculambar com os conterrâneos de Quixelô. E por incrível que pareça, meus colegas vereadores de oposição, a não ser, vocês podem provar o contrário, que teve aval de vocês, porque eu não acredito que ela tenha coragem de fazer isso sem aval da bancada dela. Agora, o que é que eles querem? Que o Chico Ribeiro vá falar desse lixo. Eu vou falar do lixo reciclado, rapaz. Eu vou falar do cachorro morto, do canalha. Eu vou falar do canalha. Eu perguntei um dia a Edmilson Araújo, um rapaz, amigo de todos nós. Diga, Edmilson Araújo, por que o povo fala tanto de mim, Chico Ribeiro? Ele disse, sabe não? Não deixa eu tirar 30 votos, ninguém nunca mais fala em você. Mas você só tira mais de 500, você quer o quê? Eu não vou me trocar por esse lixo não. Agora, prefeita, o dinheiro, se é, eu acredito, porque se não for você que está pagando, quem é esse lixo que está pagando? Quem é esse que está pagando? Um canalha teu. Pega esse dinheiro e compre
de remédio, de anitrito, tem caixa R$4,70. É barato. Remédio da pressão que não tem. Bota a porta no banheiro. Eu não me lembro bem, Zé Matias. Se quiser falar para lembrar. Eu sei que o Zagamota foi disso, que entrou no hospital. Me parece que foi o Ciro. Pode ter sido tal, que entrou. Você entrar lá, já pensou se o Camilo de Santana chega para visitar o hospital? Pessoal, me deu um copo d'água. Não, peraí, a garrafa d'água secou. Vamos buscar a garrafa d'água. Não tem dinheiro para comprar um gelado. Doutora, me faça isso não, que você fez o que? O nosso Quixelô virou Bom Jesus. O nosso Quixelô virou Bom Jesus. Eu quero dizer a esse canalha que está pagando esse canalha. Eu vou entrar, entrei. Eu quero o direito de resposta. O tanto que ele falou de mim na rádio, que é provar. O meu direito. E entrando num processo contra ele, esse vagabundo. Provar se eu sou ficha suja. Esse vagabundo. Esse vagabundo que paga esse vagabundo. Provar que eu sou ficha suja. Pega para vendo do cheque há 20 anos atrás, teve, mas no outro dia foi recompensado. Agora quer que eu diga o cheque da prefeitura que voltou, de carro agregado voltou, de funcionário direto voltou, e teve 5 que voltou. Esses 5 eu só vou dizer aqui, se esse gordo, esse camarada ainda falar no meu nome, se não eu vou dizer que era. Obrigado a toda a oportunidade. Faculto a palavra ao vereador Gilson Pereira de Lima. Vereador, só um momento. Eu até esqueci de avisar, por questões regimentais, né, são 10 minutos, quando chegar em 8 minutos, para manter a sequência que foi aderida desde o início da sessão dessa casa. Obrigado. Senhores vereadores, vereadora Verlândia, por estar aqui presente, cumprimento a todos. Quero ser breve, Zé. Vou usar um pouco aqui no microfone, eu quero ser breve. Primeiramente, gostaria de agradecer primeiro a Deus por mais voltar a essa casa mais uma vez. Agradecer primeiro a Deus, voltar com, graças a Deus, com saúde, agradecer mesmo, dar continuidade a esses trabalhos. E dizer que me sinto feliz uma vez voltar a esta casa, casa do povo, e aqui estamos para defender o povo. Primeiramente, eu gostaria, senhor presidente, de começar aqui hoje agradecendo à senhora prefeita pela conquista de vários emendas que o prefeito chamou, onde entre elas tudo indica que começaremos a unidade básica de saúde da Lagoa Redonda e do Botão, se possível até o final desse mês, acredito que sim, se não for mais em breve começaremos. Isso é uma luta da nossa prefeita, juntamente com aquela comunidade, eu que os represento também. Agradecer pelos 3 postos profundos que ela conseguiu, juntamente com o governo do Estado, em parceria com o governo do Estado, para se perfurar na comunidade do sítio Botão, mas que esses 3 postos profundos é para abastecer a cidade de Quixelô, onde nós não temos ainda uma água de qualidade, é verdade, e há muitos anos que a gestão deixou a desejar, as outras gestões passadas, não quero fazer crítica à UAB, que nós sabemos que é difícil, que ela vem tentando mesmo resolver e ainda não conseguiu também, mas esses 3 postos aprender, né, de aproximadamente 45 mil litros de água por hora, os 3,
que já é uma boa vazão, tendo em vista que nós temos com o César do Sai, que Xelê precisaria no mínimo de 50 mil litros de água por hora para abastecer a demanda. Só que, quando já tem 45, não pode se puxar os 45, manusear, né, os 45 mil litros, mas vemos que vai dar uma melhorada na água do Xelê, com certeza, em breve, e já é alguma coisa, tendo em vista essa escassez de água que está em todo o Ceará, na região nordeste praticamente, e que está aí a luta. Como também vejo a situação da nossa prefeita, vejo ela muito preocupada com o dinheiro público que chegou. Eu vejo muito esse matador ainda não saiu, mas tem que pregar também que esse matador, quando ela recebeu, já estava fechado. E que ainda não conseguiu, é verdade, mas ela vem lutando, a gente tem cobrado muito, eu acho, não tenho certeza que o Quixelô precisa, nós precisamos, nós que comemos a carne aqui de Quixelô, nossos filhos precisam desse abatedouro, com certeza. Também agradecer, porque há muitos dias, né, Chico, que nós pedimos para ajeitar aquela estrada ali da vila pro alto, né, lá do Cavaco. Aí não está 100%, mas ela já patronou, acredito eu, e ela teve dizendo que em breve vai picarrar, melhora um pouco para nós, né? Nós que andamos praticamente por dentro. Dizer também que muitas lutas foram conseguidas, é verdade. Sei que ainda não é tudo, mas a prefeita está no caminho certo. Tem também uma bancada de vereadores aqui, sem menosprezar ninguém, que eu admiro essa casa, porque comparando, eu vejo ainda hoje a Câmara de Quixelô muito dedicada, muito comprometida com os municípios de Quixelô, mas nós, em situação, temos também dado a nossa contribuição, colaboração em prol do Quixelô, que muitas vezes somos criticados, somos alvo de, pode ser chamado de ficha suja, que coisa que não existe praticamente, porque eu acho muito pesado não quero entrar no método, porque eu não tenho tempo, eu não quero, nem tenho tempo para estar. Tem ninguém na imagem de ninguém, não é do meu feitio, ninguém nunca viu eu usar uma rede social para criticar um companheiro, quer seja lado A ou lado B. Então, de antemão, só queria dizer para aquelas pessoas que também não citaram meu nome, mas eu sei muito bem onde quer chegar, e desde já eu vou dizer que respeito é bom e eu gosto. Não vou citar nome de ninguém, apenas espero que não continue usando foto minha, pregando alguma coisa, porque não falei não, mas botou a foto, porque eu respeito todo mundo e quero respeito, exigir respeito, porque sem respeitar o A e o B, porque para quem não sabe, também já tive do outro lado também, foi a minha primeira eleição, que eu fui eleito foi do lado hoje da oposição, que antigamente era a situação, e estive em uma situação, em uma situação, mas mesmo assim eu saí de lá, expulso quando saí, nunca peguei um microfone, nunca usei uma rede social para dividir a imagem de ninguém. Tendo em vista que tem amigos, companheiros, que assinaram ata na calada da noite para poder tirar eu do partido, para expulsar, certamente amigo de um ditador que se plantou aqui, que chamou a ditadura há muitos anos, graças a Deus, derrubamos essa ditadura, juntamente com o povo de Quixelô, e que nós, quixeloenses, só temos que agradecer o povo de Quixelô, agradecer o Quixelô por completo, porque o mal se destrói por si próprio. E eu não estou aqui para denigrar mais ninguém. Só vou pedir mais uma vez para encerrar. Respeito é bom e eu gosto. Vou continuar respeitando até enquanto for respeitado. Boa tarde a todos. Faculto a palavra ao vereador Francisco Assis Vieira. Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadora, e desde já bem-vindos, né, a nossa nova secretária, né, que Deus abençoe que você consiga fazer o seu trabalho da melhor maneira possível.
para estar aqui, né? Dona Laíde, que deixou a nossa casa, mas graças a Deus também, que está presente, não está como secretária, mas também se faz presente. Agradeço a todos aqui presentes, né, que têm falado muito, que sempre valorizo muita presença de cada um, para que o nosso trabalho se torne mais favoroso, mais gratificado, e saber que realmente não só o Quixelê, só o vereador do Quixelê que quer bem-estar, que tem interesse pelo desenvolvimento do Quixelê, mas sim também o nosso povo que está aqui, mas tem presença, que com certeza quer o bem-estar do Quixelê, está aqui para nos apoiar, com certeza também ouvir e ver como está sendo feito o trabalho aqui nessa casa. Agradeço a Deus por estar tendo a presença a felicidade de voltar, né? E voltar com saúde, voltar bem, todos os colegas presentes, então isso é muito importante. A saúde é muito importante. Então, temos que agradecer a Deus por estar com saúde para realmente poder trabalhar da melhor maneira possível. O primeiro assunto aqui, eu queria falar um pouco sobre a saúde. E já começamos a falar de saúde, falando sobre a questão do posto de saúde do Barroso. Porque realmente eu até queria fazer um requerimento sobre algumas questões, a questão de bancos, né, que lá está feia a situação. Na verdade não está feio não tem mais bancos. Né. Sobre a questão de algumas reformas, porque eu sei que não foi pensado quando foi construído, mas que não tem uma rampa. A questão de uma rampa para cadeirante fica muito difícil quando chega naquele posto, e aí você não pode entrar para lá, você tem que tirar aquela pessoa para levar, que podia ter uma rampa para facilitar a chegada desse cadeirante até o atendimento, que seria, eu acho que, para mim não sei, mas no ponto de vista eu acho que seria necessário, né? Muito necessário mesmo. E outro assunto aqui é a questão da educação. Até coloquei um requerimento aqui, pedindo a presença do secretário de Educação, nessa casa, para nos fazer alguns esclarecimentos. Porque esse problema, lá na minha região, ele virou tão comum, que fica até difícil falar sobre ele. Porque eu já comecei no início das aulas, com meus moleques, já começaram no atraso, e em transporte que veio sempre tendo problema. E as aulas que começaram fazem 3 dias, nós ainda não tivemos de transporte para levar o aluno na escola, e o pior também não sabemos quando vai ter. Agora eu queria deixar muito claro aqui, porque quando a gente fala, e que se preocupa com a chegada dos nossos alunos às escolas, se alguém aproveita, isso é triste. Para ir até o grupo de transporte e dizer que eu estava falando dele. Eu espero que isso não venha acontecer, porque isso é muito triste, eu não trabalho dessa forma. Para mim, eu acho que todos nós, se não tem, nós deveríamos ter interesse pelo bem-estar. Se respeitar que quando eu falo de transporte, nós também temos respeito pelo condutor, pelo motorista, pelo dono de transporte. E quando eu falo desse transporte, a gente pode pedir condição para que esse transporte chegue até o local desejado. Não é dizendo aqui que o carro do fulano não está, isso aí não, eu quero saber que tenha um transporte, que tenha qualidade e que esse transporte leve a aluna até a aula, até o ponto necessário. Não é dizendo aqui que quando eu falo da falta de transporte, ele vai pensar e diz, rapaz, vereador, baixou a hora que você hoje, falou que o seu transporte era uma lata velha, pelo amor de Deus, eu nunca falo isso, que não é do meu peitinho, eu fiz polícia, graças a Deus eu tenho. Colega, eu queria um minuto. Quando você falou aí, falar de alguém, porque era muita coisa que eu levei com o tempo, eu desafio e pode jogar até um processo assim. Se um dia eu falei de algum vereador de mal de prefeito, eu falo da gestão como não pode ir. Quando não é a gestão. Falar do vereador Chico Ribeiro, do trabalho dele, pode falar. Rapaz, ele não faz nada, ele não trabalha. Agora, da minha vida pessoal, mas o secretariado, não todo,
A maioria do secretariado da prefeita, eles tiraram a campanha todinha falando da minha vida pessoal. Como esse canalha veio também falar da minha vida pessoal. Esse canalha. Obrigado. E a gente vê o seguinte, essa é a intenção. Porque aqui, a questão, quando a gente chega à questão de se falar, e está falando mal de alguém, é lamentável. Eu falei até um dia aqui, sobre a questão como estava sendo gasto nosso dinheiro, que eu achei um pouco exagerado, um pouco muito exagerado, quando eu falar com gasto, com propaganda, com divulgação, até vereador, a propaganda, a divulgação é importante, concordo plenamente. Agora, nos entristece, eu tenho certeza, que o cidadão de dentro de Quixelô é quando o nosso dinheiro, o dinheiro do povo de Quixelô, está sendo usado, pago para pagar uma pessoa, essa pessoa foi paga para fazer intriga do município. É para buscar quixeloense, filho de Quixelô, brigar com o filho de Quixelô. Eu acredito que aqui nós temos uma bancada de vereadores compromissados, de vereador filho de Quixelô, que tem alguém de Quixelô. E nós temos um público aqui presente, não só aqui, mas sim em todo Quixelô, que realmente tem respeito pelo Quixelô. Agora, se alguém está sendo pago, tem usando esse dinheiro de maneira, para mim, absurda, errada, colocar uma pessoa para estar fazendo intriga, para estar caluniando, porque aqui não pode se falar, a educação não vai bem, o cara aproveita para fazer intriga, pegar umas palavras e colocar o quixeloense contra o quixeloense. Se falar, valorizar a saúde, se precisamos melhorar, encontrei as pessoas que trabalham na saúde, e falava da minha pessoa, mas sim o vereador dessa bancada, o vereador estava falando mal do funcionário. Não vou me entender dessa maneira, não. Eu acredito, do meu jeito, que a dona Laíde tem responsabilidade e a vontade de fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Mas para isso, a Laíde precisa estar bem assistida. A Laíde precisa ter uma boa condição de trabalho. Então, quando fala do setor, a gente não está dizendo aqui que o professor não tem interesse em dar aula. A gente não está falando aqui que o motorista não, que dono do transporte não. Estamos pedindo que vamos usar o nosso dinheiro e melhorar cada setor para que realmente esses grandes profissionais do nosso município consigam desempenhar o seu trabalho com qualidade. É isso que a gente está falando, né? Eu até deixei aqui, acabei de esquecer uma coisa que eu tinha notado aqui no Jequim, sobre a questão da saúde. Ainda era a questão do posto. Lá do Barroco, e quando eu falei a questão do funcionário, ser bem assistido, lá nós precisamos gentilmente de um bebedouro. Porque como é que se pode prestar serviço quando está presente mal, vai ter que pedir um água na casa do vizinho, gente? Isso não existe, precisa tratar nossos profissionais para que possam desempenhar o seu trabalho. Né? Aí, alguém pode dizer, não, mas lá tem. Lá tem um bebedouro lá dentro. Só que o que acontece? A água que fica armazenada na caixa, que passa um mês a vez, eu não sei nem quando ela foi lavada, será que essa água está pronta para ser usada por esse profissional? Então, isso são coisas que quando a gente está falando aqui, saiba que a gente está falando com decência, com respeito a qualquer um. Mas realmente o que a gente defende, o que a gente quer, é o Deus que chegou. É a melhoria, é a maneira que o nosso funcionário possa fazer o seu trabalho. Aqui, o meu trabalho, tenho certeza que vocês têm um pensamento, não é de prejudicar, não é de criar problema. Né? Que nem eu disse aqui no início, passei 3 eleições, usei muitos palanques e desafio. Alguém que me viu usar um palanque para falar mal de ninguém. Porque eu não acho que nem se constrói. Quando se fala mal de alguém, se destrói. É isso que nós queremos pegar em Quixelô. É isso que a gente está achando que isso é decente. E é o cidadão, eu falo cidadão, é o contrário, porque é a maneira que ele se referiu a gente com decência. Porque quando eu disse que o vereador doutor Sandro Quixelô não tinha noção das coisas, resumindo, chamando de barata tontas.
E eu acho que ele se expressou muito mal. Infelizmente ele não é do Quixelô. Se perguntar o nome de 3 pessoas que moram na zona rural do Quixelô, ele não sabe dizer. Agora o que ele sabe é vir buscar o nosso dinheiro indecentemente. E que alguém é que esteja pagando, que procure chamar a atenção desse cidadão e diz que faça o trabalho dele, mas com respeito, que nós respeitamos o quixeloense. E também reconhecemos não só o quixeloense, mas todos os profissionais que venham trabalhar no nosso município, que a gente queria que realmente o lugar do Quixelô fosse o quixeloense. Mas se temos que trazer pessoas de outros municípios, também respeitamos. É isso que a gente pede, e que respeite também, que faça as coisas com decência, procure realmente respeitar o povo do Quixelô, que não é gente respeitado. Eu não estou aqui dizendo que ele não pode fazer o trabalho dele, não pode. Agora ele usa esses veículos de comunicação para fazer bem. Mas não para criar, para tentar destruir e ser mal educado, porque realmente ele é muito mal educado. Não tem respeito quando se dirige as pessoas. Quando o vereador Júlio Pereira estava falando aqui, eu até vi que ele falava sobre a questão do matadouro, e eu vi aqui a questão da estrada, e um dia, eu não estou agora me recordo da data certa, da sessão, que a vereadora Verimanda, líder da prefeita, falou que esse recurso era um recurso garantido, né? E que a gente ansioso espera que realmente ele seja construído. Porque se esse recurso já é um recurso garantido, que eu colocado em ele, que já é um recurso garantido, né? A gente espera que realmente vai acontecer. Eu não sei, o vereador falou da dificuldade, mas eu não sei se ele falava de construir, porque tudo que eu entendi da Líder, né? Da Verimanda, que o recurso já existia. Sobre a questão da estrada, a Líder da prefeita também falou que até o mês de julho, estava garantido, a estrada era pissarrada. Vereador, já está com 12 minutos, mais 12 minutos para você concluir. Né? Então, não era simplesmente papelada, era pissarrada. Né? E a gente espera, a gente sabe que tem que segurar. Eu não estou dizendo aqui que as coisas acontecem fácil demais, isso não. Mas a gente sabe também que chegar o próximo inverno, né, que Deus quiser, nós temos sempre que ser esperançosos para o novo inverno, no próximo ano, e a gente vê aquela ponta de estrada que era a minoria, naquela mesma condição, não a gente esquece. E a gente já fica preocupado, porque já passa de meio de ano, e as coisas não aconteceram, né? No prazo de julho, não foi pissarrada. Então eu espero que a gente possa chegar antes de janeiro, pelo menos antes de janeiro, que a gente possa realmente ter aquela estrada concluída. Então, essas são minhas palavras, agradeço a vocês, muito obrigado, até o próximo mês. Faculta a palavra ao vereador Wagner Vieira de Araújo. Boa tarde, colegas vereadores, senhor presidente, seu amigo Alex aí, e a Paula, seja bem-vindo aí, questão trabalho, essa casa, né, essa casa recebe aí de coração, né, sei que é difícil, não é fácil, mas com a ajuda de todos os colegas vereadores, você possa exercer aí um excelente trabalho. Quero saudar aqui a todos, em nome do público aqui, em nome da Laíde, saudar a Laíde. Como foi dito, você está hoje assumindo a direção do hospital, né, sei também dessa dificuldade e sei também que você é capaz de conduzir lá os trabalhos, né, e dar melhorias ao povo de Quixelô, né, toda essa capacidade.
Quero, senhor presidente, falar um pouco aqui e parabenizar, sim, a prefeita pelo trabalho que vem desenvolvendo no município de Quixelô. Nós sabemos de tanta dificuldade que o país vem passando, mas com pouco que o município tem, com pouco que está chegando ao município, vem desenvolvendo um trabalho. E desse trabalho, não só na área da saúde, mas também na parte de infraestrutura, está fazendo um grande trabalho aqui, interligando as estradas Antonico a chegar no Quixelô. Os moradores estão parabenizando e agradecendo, sim, fazendo não só o tapa-buraco, mas pissarrando, conforme as condições do município, vem desenvolvendo esse trabalho. O trabalho é um pouco lento, que a gente sabe, como está sendo feito, e é cobrado em várias comunidades, mas com certeza a comunidade aqui do Antonico, a chegar no Quixelô, passando pelos Angicos, Carnaubinha, Mata Fresca, o povo está satisfeito porque está sendo feito agora um trabalho, vou dizer 99%, não 100%, mas está sendo pissarrado. Quero também, senhor presidente, parabenizar aqui e deixar registrado ao Dioclésio pela grande competição que ele fez no município de Quixelô, através do futebol, a Copa Centro-Sul, reunindo várias cidades, vários times do município, e foi um grande campeonato. Parabenizar o Dioclésio pela coragem e a determinação. Pessoa essa que nunca, com toda dificuldade, nunca deixou de estar no meio do futebol. E ele fez agora um grande campeonato e quero deixar registrado em ata por essa competição aí, que tirou como campeão o time de Quixelô, o time formado por alguns membros de Quixelô. Então, deixar esse parabéns aí ao Dioclésio, em especial porque é uma pessoa que luta pelo esporte de Quixelô. Quero, senhor presidente, também falar um pouco aqui a respeito aqui do nobre colega Chico Ribeiro, quando fala. É um assunto, gente, que deixa assim, Chico, a gente magoado. Deixa assim, Chico, nós vereadores, nós que estamos o dia a dia lutando pelo povo, desenvolvendo um trabalho, fica mesmo chateado, sei da sua angústia. Mas também quero dizer, Chico, que não só você, mas como nós, todos os vereadores que hoje fazemos, sim, a situação, estamos magoados com a postagem do seu filho, Douglas Ribeiro. Sei que tantas vezes o nome do colega fala que em vereador ninguém se bate, em colega ninguém se bate. E nós estamos aqui, sim, para defender uns aos outros. Sei da sua angústia, estou usando essa tribuna, estou até citando o nome, porque estou tão angustiado como Vossa Excelência está. Porque dizer, Douglas Ribeiro, que nós vereadores aqui somos ficha suja, somos traíras, somos covardes, você sabe muito bem da nossa capacidade. Você sabe muito bem do nosso trabalho e do nosso desempenho nessa casa. Quero dizer, Chico, que não só como esse blogueiro, seja lá quem for, mas seu filho está exercendo um trabalho igual esse blogueiro está exercendo. E Vossa Excelência, não, depois vou concluir, você tem uma parte. Estou aqui também decepcionado igual Vossa Excelência está passando nesse momento. Quero dizer, gente, porque quem usa esse meio de comunicação aí, dá nisso. Como o nosso colega fala em vereador, ninguém se bate, vereador tem que estar unido. E nós vereadores, Douglas, nunca usamos e nem falamos de nenhum ou A ou B, tanto de Douglas como de Chico Ribeiro. Não quero, não estou aqui dizer Chico Ribeiro. Não quero saber, eu estou com a palavra, senhor presidente. Estou com a palavra, estou totalmente angustiado como o pai de Douglas Ribeiro está. Porque é muito triste, colega
O vereador está com a palavra. É muito triste, colega, eu falo. Eu não tenho medo de falar de nada. Você conhece muito bem a minha postura. Você conhece muito bem o meu trabalho. Nunca citei nome de Chico Ribeiro e digo nessa casa, sempre tenho dito aqui, que respeite e tinha como pai. Agora, Douglas Ribeiro, você influencia a vida do seu pai, a campanha política do seu pai. Que infelizmente, seu pai é digno. É um homem que tem trabalhado e tem esse ponto de mandato, que eu tenho dito. Se candidate e venha para essa casa para ver se você presta o trabalho que seu pai tem prestado nessa casa. Pode falar. Agora eu vou falar e respeito o velho Chico. Porque eu tenho acompanhado o seu Chico Ribeiro. O que você está passando, eu estou passando. Como não sou eu, como os demais colegas vereadores. O que é muito triste, você está na página das internet, sendo criticado e jogado a sua imagem, jogando picuinha para o povo. Douglas, eu estou citando a você porque eu vi. Vereador, eu vi você não. Por questão de ordem, a palavra está com o vereador. Vamos respeitar, porque aí se dificulta os trabalhos. A palavra está com o vereador. Que eu estou falando, do mesmo jeito que o nobre colega está falando e está angustiado, eu estou também, colegas vereadores. De situação, de oposição. Nós temos acirrados debates nessa casa. Nós temos brigado nessa casa, mas nenhum momento chegou esse ponto que está chegando no Quixelô. Peço aqui no telhado, vereador Chico Ribeiro, aqui tem uma casa que unido defende, briga e luta. Como foi dito aqui pelo nobre colega, e já foi dito de traição, Chico Ribeiro, você conhece, sou digno pelo apoio que você me diz, que me votou em mim. Mas sou digno também pelo trabalho que fiz para tentar eleger Vossa Excelência essa casa presidente da Câmara Municipal. Você sabe muito bem, Chico Ribeiro, quando em 2012 nós fomos traídos pelo Samuel Araújo. Você sabe muito bem que você tinha eu como filho mais novo. E foi traído pelo seu filho mais novo, nobre colega. Mas mesmo assim estive ao seu lado, lutei junto com você e sua família e tendo calma, tenha paciência, Chico Ribeiro, que o mundo não se acaba não, nós vamos chegar lá e vamos vencer. Porque nós temos que ter fé em Deus e entregamos a Deus, Chico Ribeiro, e nós vencemos. Fomos traídos por um Samuel. Naquele momento, seu filho mais novo. E eu, como era um dos filhos do meu, como Douglas Ribeiro, era filho, voltava em Chico Ribeiro, e tinha desconfiança, eu dizia, aqui eu não traio não, Chico Ribeiro. Eu só sou mas só é homem. Segurei a minha palavra, voltei em Chico Ribeiro, fui procurado, como a gente sabe como é que funciona, e cumpri com o meu compromisso, como Vossa Excelência cumpriu com o seu. Mas não momento, velho Chico, eu lhe abandonei sem você, como já disse aqui, como pai, porque eu lhe considero, pelo trabalho e a experiência que você tem e que você vem me ensinando. Não é picuinha, Douglas Ribeiro, que vai destruir o que eu penso pelo seu pai. Não é picuinha de internet, ou briga particular, ou briga política, que Vossa Excelência, vou dizer, não Vossa Excelência, doutor, como toda a vida eu lhe chamei, que não tente destruir a amizade do seu pai com os colegas vereadores. Vamos diferenciar, vamos trabalhar, porque é assim. Antes nós estávamos lá, fomos sucateados pelo Gilson Machado, jogados no esgoto, porque se for para eu dizer aqui, você sabe que eu vou dizer o que a gestão fez com seu pai, que não queria ele como prefeito dessa casa, armou tudo, mas o Samuel comprou, derrubou nós. Não estou aqui dizendo, eu estou dizendo quando se chega ao processo. Mas nenhum momento, colegas vereadores, nenhum momento nós fiquemos intrigados. Adil, que pleiteava, presidente dessa casa, e eu nunca abri mão de dizer, eu vou ser presidente. E fui
com o voto do Chico Ribeiro, que nós viemos votar em Fátima Gomes. E veio votar e fez muita coisa boa para Vossa Excelência. Às vezes, o próprio filho, os próprios irmãos brigam e não dá certo. Então, nobre colega, é em cima disso e dizer, estou passando da mesma maneira que Vossa Excelência está, essa angústia, porque o que leva a internet, essa briga, essa picuinha, é isso. Porque nós temos que considerar e ser considerado, respeitar e ser respeitado. Então, encerrando o meu depoimento, são essas palavras, e dizer a você, Chico, que sei o que você está passando, porque eu estou passando, sei do seu trabalho, Vossa Excelência sabe muito bem do que eu digo, o que eu faço, porque Vossa Excelência, aqui nem eu disse, eu convivi com Vossa Excelência 4, 5 anos, nunca menti, nunca tentei passar para trás Vossa Excelência, estive ao seu lado, até o momento que nós convivemos, dialogando e debatemos juntos. Não só você, como sua família presente. Então sou grato, não tenho mágoa, não tenho raiva, não tenho nenhum. Estou fazendo um desabafo, o mesmo que Vossa Excelência está passando, eu estou passando, e os vereadores que fazem a situação está passando. Porque se nós dizer que nós somos ficha suja porque nós votamos contra o salário de professor, isso aí é que nem disse, é meia dúzia de professor que acha, porque nós votamos conforme o município pode pagar. Nós temos responsabilidade de ter feito o que nós achamos que está correto. Cada um tem um raciocínio e a responsabilidade a cumprir. Ninguém é ficha suja porque se nós votamos 4% o reajuste de professor, ninguém está contra o professor não. Nós estamos a favor do professor, porque a prefeita já deu reajuste de 3%, de 8%, de 7%, de 4%. E não adianta a gente estar aí, nesse mundo da internet, vereador Chico, querer botar briga, picuinha não, porque isso não chega a lugar nenhum. Vamos trabalhar unido, vamos trazer emendas através dos nossos parlamentares para desenvolver o trabalho do Quixelô, para fazer a passagem molhada, como o nobre colega vereador Zé Matias está pedindo. Conclua, vereador. Vou concluir, colega. Como o Zé Matias está pedindo, mas só faz passagem molhada se tiver emenda, se tiver recurso, e nós sim, através dos nossos parlamentares, dos deputados votados em Quixelô aqui, que possa melhorar, através, como já foi dito aí, Chico César, a ambulância do seu deputado está chegando, a ambulância do Elmano está chegando e a ambulância da Miriam está chegando. Isso sim é trabalho e divulgar, seja A ou B, e eu disse nessa casa, quem colocar emenda aqui tem que ser dito, ou Agenor, ou Crispim, ou seja lá quem for, é isso que o povo do Quixelô precisa. Muito obrigado, que Deus ilumine a nós e possamos votar na próxima sessão. Faculto a palavra ao vereador Adil Vieira de Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, Paola, nova funcionária dessa casa, público aqui presente, né, em nome eu quero saudar, em nome do Simar, meu cunhado que está ali, Antônio, suplente vereador, seja bem-vindo, Zenin, né, e todos que aqui se encontram a essa casa. Depois desse acesso de julho, né,
primeira sessão, e a gente se sente assim, feliz em retornar aos trabalhos, dizer da nossa responsabilidade enquanto vereador, seja situação, seja oposição. É um trabalho que a gente tem feito com prazer, cada um da sua maneira, cada um trabalhando da melhor maneira que pode, e representando o seu povo, as suas comunidades. E a gente vota hoje, exatamente, trazemos alguns assuntos em pauta, e dentre esses assuntos, queria começar pela questão que nós participamos agora no mês de julho, da cooperação para a elaboração do PPA. Pois nós sabemos que o PPA é um dos instrumentos que passa pela sociedade para que a sociedade dê a sua opinião, para que a sociedade possa dizer o que gostaria que acontecesse no município, e principalmente nas comunidades, como foi feito, Zé Matias. Eu não tive condição de acompanhar todas as comunidades, mas ainda acompanhei a do Vale do Faé, e a da sede. Posso dizer que realmente foi um momento proveitoso, um momento onde as comunidades, todas elas, porque quando eu digo no Faé, estava o Faé lá, mas estavam representadas todas as comunidades, desde o Mundo Novo até a Carnalbinha, que fazia parte dessa. Angico, não sei se veio para cá, lá naquele dia. Antônio, que foi? Para ser sinceramente, eu não lembro da equipe de Angico lá no dia, Zé Matias, porque foi separado por sítio, eu não lembro de ter visto ninguém de lá. Mas, de fato, que cada pessoa que estava lá, Tapuí, Sítio, Mundo Novo, não importa, teve a oportunidade de se reunir, os representantes daquela comunidade, e colocar no papel qual era os seus desejos para o PPA dos próximos 4 anos. E digo para vocês que realmente foi proveitoso, porque foi elaborado por as pessoas. As pessoas estão dizendo o que gostariam. Também quero parabenizar a administração por uma luta que, desde que praticamente começou esse ano, a gente tem feito, talvez que de um modo calado, um pouco silencioso, vereador Wagner, mas era a questão das auxiliares de saúde, das auxiliares de serviço, em relação à carga horária delas. Nós sabíamos que elas estavam trabalhando às 8 horas e que era pesado. Realmente, tinha pessoas saindo das suas comunidades, um pouco longe às vezes, porque tinha que trabalhar em outro local, e estavam trabalhando às 8 horas. Muitas vezes vinha trabalhar, ter que voltar, e depois de muita conversa, depois de muito planejamento, está sendo implantado a partir de agora que essas pessoas trabalham apenas 6 horas corrida, assim como eu tenho um contrato de 8 horas e também trabalho 6 horas corrida. Então, assim, de qualquer forma, são pessoas, muitas delas já pessoas que têm uma certa idade e que precisavam, vereador Gilson, muito desse benefício. Então, eu parabenizo a administração, assim como parabenizo também pela questão das estradas. Sonhando realmente, eu sei que está chegando no Faé, mas a gente não representa só a comunidade da gente, não representa o município, feliz por onde já foi feito, vereador Wagner, realmente. E muito mais feliz ainda quando escuto, vejo que pessoas, e pessoas sérias, vamos dizer assim, pessoas que não teriam nenhum motivo para estar babando prefeito como o seu Alderico da Carnalbinha, eu vejo assim, pessoas já com seus 80 anos, dizendo da qualidade do serviço que está sendo feito. Então eu espero que assim, mesmo que seja devagar, mesmo que venha devagar, mas que seja bem feito, que possa durar aí até as próximas chuvas. Então, que também possa cobrir todo o nosso município, que eu tenho certeza que isso acontece. A gente fica triste, apesar que ninguém dos vereadores tocou no assunto aqui ainda, quanto vem acontecendo com o nosso país, com o que aconteceu nessa votação, na Câmara dos Deputados, vereador Gil, vereador Verilante. Sinceramente, a população
Quando eu digo que a população esperava um outro resultado, Barrosinho, é porque as pesquisas indicavam isso. Foi feita pesquisa, expedito, e as pesquisas diziam que 80 e tantos por cento lá queria que os deputados votassem numa linha para continuar a investigação do presidente Temer. Infelizmente, isso não aconteceu, mas nós sabemos por que não aconteceu. Né? E hoje eu conversava com uma pessoa muito influente na política, o presidente do PT, eu acho que ele ainda é, Dr. Martin Chaves, né? Não, mas não? Mudou, não era ele, né? Então, e ele dizendo a preocupação, não enquanto representante de partidária, mas a questão do nosso país. Porque, infelizmente, o nosso país está de uma maneira que os outros países não veem a gente com bons olhos. Se a gente olhar naquele encontro que o presidente Temer, ele ficou isolado. Porque ninguém, vereador Chico César, queria, né, nem vamos dizer, dialogar com o presidente Temer, da maneira como ele entrou, primeiro, da maneira como ele entrou para ser presidente, e depois da maneira como vem conduzindo, né, o nosso país. De qualquer forma, a gente espera, e a gente tem escutado muito, que outras denúncias mais pesadas vêm aí, e que essas outras denúncias possam realmente mudar o rumo dessa história. Vereador Chico Ribeiro, realmente a gente se sente, vamos dizer, um pouco triste. Triste como colocou o vereador Wagner aqui. E eu gostaria que o Douglas estivesse aqui também, Chico Ribeiro, porque eu gostaria de falar com ele também. Eu não sei se você, vereador Chico Ribeiro, tem acesso às redes sociais, né? Muito pouco. Se tiver, tem um quadro, ele vem voltando, eu vou até esperar que ele volte. Tem um quadro, que esse quadro que foi pintado, ele representa isso aqui. Esse quadro, inclusive o Douglas, né, ele colocou lá que ia salvar como proteção do celular dele. Se eu estiver mentindo, você pode me corrigir. Não é isso? Em um certo momento, ia salvar isso aqui como uma proteção do seu celular, esse quadro. Esse quadro aqui, para quem não tem, é o Adil, é o Dadá, é o Gilson, é o Zé Francisco, é o Lucas, é a Verilânia e é o vereador Wagner. E eu vejo assim, se você, como o vereador Wagner disse, quer atacar alguém, quer dizer para alguém, tem que ter a coragem e tem que ter a maneira de botar a foto da pessoa, só ela. Mas esse quadro aqui, você botou como salvou, você salvou e toda semana você volta a ele, você pede ele. Está aqui, se quiser, a gente puxa para lhe mostrar. Né? Não precisa porque não precisa porque é a verdade. Tá? Não precisa porque é a verdade. Você sabe disso, Guilherme. Nós, todos os dias, toda semana, estamos com esse quadro aqui, como realmente, como o Wagner disse, pelo fato de nós termos votado, né, naquele momento, naquela situação dos professores, por isso aí, a gente passou, foi criado, né, através dos juristas, uma nova lei que assim, agora nós somos ficha suja do povo. Porque, juridicamente, essa ficha suja não existe, vereador Wagner. Essa ficha suja não existe. Essa ficha suja do povo, ela está sendo criada aqui no Quixerê, Douglas. Tá? Ela está criada aqui por você, inclusive. Então, eu estou com a palavra, vereador Douglas, porque o vereador é seu pai. E, exatamente, vez por outras, se você quer atacar a quem está lhe atacando, a quem está atacando seu pai, mas você ataca nós. Você ataca a mim, porque quando você coloca esse quadro aqui, mesmo sem dizer nada contra mim, você está me atacando. Você está atacando o Lucas, que chegou agora nessa casa, e que a foto dele está lá também dessa maneira. E muitas são as pessoas que já vieram perguntar assim, aqui por que vocês não falam nada? Sabe por que nós nem falamos e nem vamos falar na rede social? Eu preferi deixar para falar aqui. Eu disse para a pessoa, vá para a câmera que lá eu vou falar. Sabe por quê? Porque, Douglas, volto a dizer para você, talvez você seja muito novo, não tenha essa experiência ainda, mas a vida vai lhe ensinar. Na questão política, e o Chico Ribeiro sabe disso, tudo passa. Tudo passa. A questão do aumento dos professores, eu acho que ela não vai passar, ela já passou. Tem professor ali, tá entendendo? Professor ali que brigou aqui dentro dessa casa, que hoje é meu amigo e volta em mim de novo, para você ter uma ideia. Só para te dizer que passa.
porque eu converso com ele todo dia e sei como conversar. Você sabe que no dia que nós estávamos aqui nessa casa, no dia que a gente estava aqui, né, que cada vereador que fosse vir nessa tribuna, né, para defender, para dizer porque que estava votando, você estava aqui, você viu que eu falei aqui, não teve um professor aqui que vaiasse o Adil. Não teve não, você sabe disso, você estava. Diga se eu estou mentindo aqui, vereadores. Diga, vereador, se eu estou mentindo. Então, com todo o respeito que eu tenho a você, a sua família, ao seu pai, né, eu acho que se você quer falar diretamente, sem citar o nome, né, se você joga a indireta, como você jogou, mas a gente sabe que foi para o Dadá, você jogou para o Gilson, você jogou para o José Francisco, para a Verilândia, sobre o Adil, o Lucas e o Wagner. Né? Mas nós estávamos no quadro. Né? Nós estávamos no quadro. Por isso eu não quero dizer que se você quiser na próxima colocar nós, não tem problema. Né? Desde que você ache realmente o que falar de nós. Mas eu acho que você tem que fazer a coisa correta, você tem que fazer a coisa da maneira certa, porque nas redes sociais, quem vê a minha foto, pronto, tem comentários, parentes meus lá de São Paulo, se você quer ter uma ideia, né? Que no privado me pergunta o que está acontecendo, por que a nossa foto está dessa maneira. Porque nós votamos, né, de acordo com a convicção da bancada. Foi não, Chico Ribeiro, eu dou uma parte. Galera, eu entrou nesse assunto aí, e depois você estava dando a parte. Depois você vai me dar aqui 3 minutos de réplica que eu fui citado, aqui meu nome, 2 vezes. Tanto pelo vereador Wagner como o vereador Gil. Quer dizer, eu tenho uma das maiores minhas famílias, moro em Castanhal, no Pará, em Paragominas. E o secretário da prefeita, que eu ia processar ali no fundo, até porque eu me lembrei de uma coisa, porque o pai dele é um pai para mim que me deu todo o apoio do mundo quando eu morei em São Paulo, tanto o pai dele como a mãe dele, porque senão eu tinha processado. Então meu menino está lá em Paragominas, o que ele jogou de mim. Eu também me lembro aqui, porque eu não prestei, agora a foto que saiu foi os professores que fizeram o amálgama do aumento que era, entendeu? Que para mim ainda hoje não existe. Para mim, eu vou até morrer daquele aumento. Não existe aqui, eu não sei que você chegar lá, mas eu agradeço o seu respeito que você tem por mim, também tem por você. Foi isso. Eu até entendo sim, principalmente duas coisas, né? A sua defesa e a sua defesa como do seu filho. Mas hoje em dia, se você pegar, eu quero que o Douglas me prove, que tem mais um professor só postando essa foto. E Douglas Michel é professor. Eu estou falando professor. Eu estou falando, você acabou de dizer, os professores estão postando. Né? Os professores comentaram, Douglas, no auge, nem a Patrícia, ela comenta, mas ela nunca postou essa foto, para você ter uma ideia. Não tem, eu posso pegar no dela aqui. Então assim, eu acho que você tem todo direito, tá entendendo? Você tem mais do que direito de defender o seu pai. Não fui eu, não foi nenhum dos colegas que estão aqui. Não foi nenhum de nós. Vereador está com a palavra. Eu só estou lhe dizendo que não foi. Nenhum de nós postamos qualquer coisa, nenhum de nós comentamos qualquer coisa. Agora, eu acho, com a palavra. Continuo achando que você deve mudar a sua postura, assim como já foi pedido pelo vereador Wagner, pelo vereador Gilson e agora por mim. Você deve mudar a sua postura dentro do Facebook, até em proteção ao seu pai. Porque nós estamos aqui exatamente para trabalhar juntos, velho Chico, como temos feito isso, já muitas vezes juntos nessa casa. Esse momento não estamos, mas o futuro ninguém sabe como é, que é na política, ninguém sabe como é que vai estar amanhã. Portanto, eu deixo aqui esse meu desabafo, é como eu disse, porque eu não queria fazer nas redes sociais, porque para mim não interessa fazer nas redes sociais. Eu prefiro ter a conversa pessoalmente dessa maneira. Eu acho que até você, um conselho também de pai, né, que possa conversar com ele, né. Eu acho que vocês já ouviram isso de outras pessoas também, velho Chico. Nós estamos fazendo isso aqui em proteção a você nesse momento. Mas nesse momento, assim, eu só vejo que nós temos que fazer isso para que essa casa volte à harmonia, para que a gente não fique naquela bancada engasgado, querendo dizer as coisas, Zé Matias, sem poder ter que dizer. Então, assim, essas são as minhas palavras. Espero até que esse assunto se encerre, que nesse momento não volte mais à tona.
e que a gente possa realmente fazer o que o povo do Quixelô precisa, que é trabalhar por eles. Muito obrigado. Faculta a palavra ao líder da oposição, vereador José Matias Neto. Boa noite a todos. Vereador José Francisco, vice-presidente, presidindo esta sessão, na ausência do nosso presidente Doroteu, colegas vereadores, colega vereadora Verilândia, nossa nova secretária, não é isso, presidente exercício? Seja bem-vinda aos trabalhos desta casa. Esperamos de você um bom trabalho e estamos aqui para apoiá-lo no que for necessário. A Laíde tem uma vasta experiência e pode estar também lhe auxiliando nesse sentido, tenho certeza que não lhe negará essa ajuda. Público aqui presente, a qual eu quero saudar a todos em nome do suplente do vereador Antonildo, que se faz presente a esta sessão, né? Agradecer a Deus por esse retorno, né, com saúde, para dar continuidade aos trabalhos aqui na Casa do Povo. Para quem está aqui presente, e pode até não estar nem entendendo o porquê dessa confusão toda, tudo isso que hoje está sendo uma das pautas principais do debate dos colegas vereadores nessa casa, se deu no final do primeiro semestre, quando a bancada de oposição enviou um requerimento ao único veículo de comunicação via rádio deste município, para que pudesse ir lá e passar para os ouvintes da nossa rádio, da Quixelô FM, né, rádio comunitária, né, tudo aquilo que a gente tem defendido, né, e trabalhado aqui na Casa do Povo, né, a Câmara de Vereadores do município de Quixelô. Após essa entrevista dada por essa bancada de oposição, aí veio tudo né, de postagem em blogs, falando em rádios de cidades vizinhas, e aí os vereadores de oposição viraram lixo para o Quixelô. E realmente nos chateou muito, nos deixou triste, porque quem sempre acompanha os trabalhos aqui, como bem falou o vereador Adil, sabe da harmonia entre os colegas vereadores desta casa. Nós temos ideais políticos diferentes, nós defendemos objetivos diferentes, mas quando a proposta é melhorar o nosso Quixelô, a gente acaba entrando no consenso, e o presidente sabe disso. A gente tem sempre procurado entrar num consenso que seja melhor para o Quixelô. Mas essa discórdia, ela permaneceu, né? Todos os dias, vizinhos, amigos do sítio, né, preocupados, rapaz, o que está acontecendo, vereador? Que é tanto falatório, né, em microfones de rádio de cidades vizinhas. E eu quero dizer aqui, amigos,
que talvez os vereadores de situação tenham se chateado aí com a postagem do amigo Douglas, que no auge da sua indignação postou uma foto, né, mostrando, né, os trabalhos da casa aqui, e talvez a sua intenção era realmente mostrar que naquele momento os vereadores de oposição realmente fizeram uma posição muito firme, muito forte em defender, né, o melhor salário para os profissionais, né, da educação, no caso eram os professores. E amigos, tem sido triste o que tem acontecido nesse Quixirô. E não me diga que alguém que não pertence a este município e nem à história política deste município vai usar um bode ou vai usar o microfone de uma rádio, meu presidente, para fazer tamanha defamação de pessoas e bens do Quixelô sem ganhar nada. Essa pessoa com certeza está sendo remunerada, bem remunerada para fazer esse trabalho. E aí, Robertinho, onde está o erro. Porque acredito que não é um empresário do Quixelô que está tirando dinheiro do bolso para financiar esses falatórios, não. Quando a gente pega a questão das divulgações do município, aí, é claro que eu sou a favor de divulgar os trabalhos do município, exaltar o que é bem feito no município, vender o nosso município como um município que tem progresso, até mesmo para futuros investidores do nosso município. Aqui nós temos casos de pessoas de fora que veio aqui ao nosso município instalar, me fugiu a palavra agora, aqui no loteamento, aqui no nosso município, investindo dinheiro, porque acredita no nosso potencial, no município de Quixelô. E é bom para o Quixelô vender uma imagem boa. Como é bom para o Brasil, e o Adil sabe disso, e falei aqui nessa tribuna, vender uma imagem boa do nosso país. A questão de investidores no nosso município. Agora, meus amigos, usar tanto recurso do município de Quixelô para denigrir cidadãos do Quixelô que querem o bem do Quixelô, acho que o Douglas não recebeu R$1 para fazer essa postagem. Ele fez na sua indignação. Agora, o que nos deixa muito triste é saber que, ao invés de usar microfone de rádio para divulgarem exatamente isso, estrada boa que está sendo feita lá da Vila Flamenca ao Zangico, para divulgar essa grande conquista lá da Lagoa Redonda e do Botão, para divulgar, entre outras ações que têm sido feitas neste município, inclusive para divulgar para as comunidades a discussão aqui, o calendário e a discussão do PPA. Use-se esse dinheiro para pagar uma pessoa que sequer tem um respaldo político ou de cidadão, de tanta denúncia, de tanto processo que tem, para falar mal dos cidadãos do Quixelô, de colegas vereadores, financiado com dinheiro, de volta a dizer, tenho certeza que não é de pessoas particulares, porque pessoas particulares não têm esse interesse. Colega, vamos rapidinho. Esse rapaz, ele conhece das pessoas do Quixelô. Será que alguém tivesse levado minha foto para chegar a ele? Será que ele conhecia de internet? Porque eu até agradeço que os colegas vereadores aqui disseram a meu respeito. Mas se essa bancada de situação não tivesse dado aval ao governo, isso não estaria acontecendo. Sem certeza absoluta. Esse rapaz vai falar do vereador Chico, não do cidadão, porque está aí que eu trouxe a prova, que eu não sou fichicida, e nunca roubei, está aí. E por isso vou processar ele com isso aí. Já estou na mão do meu advogado para processar ele com isso aí. Quero dar uma parte também? Deus não, vereador.
Com todo respeito, eu só não entendo quando o vereador Chiguibê diz se a banca não tivesse dado o aval, isso não estava acontecendo. Essa matéria não passou por acaso, não. Não quer dizer que o que a prefeita faz ou deixa de fazer, ela vai conversar com nós tudo, não. Vocês estão muito enganados a esse respeito, então, e nem nunca foi assim, e nem nunca será. Quer dizer, o prefeito tem autonomia para fazer as coisas, todo mundo sabe disso, que o executivo não tem nada a ver com o legislativo. Então, só esclarecendo que não foi matéria que passou aqui, não foi projeto que passou aqui, velho Chico. Agora você vai fazer, eu sou obrigado a dizer que eu sabia? Não, pronto, eu só estou lhe dizendo a mesma coisa, eu estou lhe respondendo isso, tá? Exatamente. Então, é a sua convicção, Douglas, contra a minha. Em momento algum, a Fátima chegou para mim para dizer, o Wagner, para que, rapaz, nós vamos fazer isso, que na verdade eu não sei nem se ela está fazendo ou quem que está fazendo. Eu não posso determinar isso, não. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Matheus. Então, continuando aqui, né? Quanto mais fez essa postagem. E agora eu pergunto, o que melhorou na vida de qualquer cidadão do Quixelô, inclusive de quem mandou postar ou falar? O que melhorou na vida dessa pessoa? Tanta difamação do cidadão do Quixelô. O que melhorou na vida do cidadão que mora lá na Ilha Grande, a qual meu suplente de vereador também foi muito bem votado lá? O que melhorou na vida daquelas pessoas? Esse investimento que o município faz e tanta defamação dos filhos do Quixelô. O que nós queremos aqui é o bom uso do dinheiro público. O que nós queremos e discutimos, e acredito que essa é a visão de todos os vereadores. Porque essa discórdia não foi pregada por essa bancada de vereadores, não. Essa discórdia, ela veio extra casa do povo, diante dessa postagem. E por isso, mas eu tenho certeza que vamos conduzir o trabalho nesse segundo semestre de forma muito harmônica, porque queremos o bem do Quixelô e vamos fazer isso com muita responsabilidade. Cobrando da gestão, que agora começou a chamar os concursados, que chame mais, que dê mais oportunidade aos filhos do Quixelô, né? Que use lá os microfones da rádio para divulgar o calendário do PPA, né, que foi discutido aqui no Quixelô, que muitas pessoas, né, por falta de informação do tempo procurou, vereador, a gente não ficou sabendo, eu disse, rapaz, quando eu fiquei sabendo já estava em discussão, né? Vereadora, houve um equívoco. Eu não disse aqui que não foi divulgado, eu disse que poderia ser usado, vou repetir, poderia ser usado esse microfone e esse bloco que entra para difamar operadores, para divulgar isso aqui. Inclusive, a título de sugestão, a Câmara de Vereadores, no próximo, né? Na próxima discussão, poderá deixar, né, a cada vereador entregar esse calendário, né, em mãos a cada vereador. Vereador, vai acontecer aí a discussão, custa nada entregar um calendáriozinho a cada membro desta casa, né. Quero dizer a cada um que está aqui e a todo o nosso Quixelô, será mesmo que a ditadura do Quixelô passou? Será mesmo, como falou o vereador Gilson Pereira, se para o Gilson Pereira a ditadura do Quixelô passou, que bom, Gilson, porque para mim a ditadura do Quixelô não passou. Ela não passou quando nós vimos funcionário público do município do Quixelô
sendo perseguido por uma única razão, por ter votado contra a atual gestão. Ela não passa, quando comunidades não são beneficiadas, quando coloquei aqui um ofício para que pudesse atender lá a comunidade do Coronel do Janeiro, pegasse aquele grupo escolar que está abandonado lá para a comunidade, para que a comunidade pudesse usar como sede da sua associação, a comunidade não foi atendida, por dois motivos, porque foi um requerimento do vereador Zé Matias e porque a comunidade dos Coronel não foi maioria. E eu fico triste. Ou não. É uma situação que pode, que você está colocando, e tal o requerimento nessa casa, inclusive o pessoal da igreja está aqui constantemente pedindo também isso aí para que seja feito. Nós temos lá na falsa, da mesma forma, para que seja feito também. Não foi você que... Então, não vamos levar para esse lado, porque não foi você que fez o requerimento. Não vamos levar para o lado que a comunidade dos Currais Novos, daquela região, não foi atendida, né? Porque a estrada foi feita para aquela comunidade e beneficia a comunidade. Então, não vamos entender assim que, agora, se essas outras solicitações dos prédios públicos já tivessem sido atendidas e a de lá não, aí eu entendi assim como uma perseguição, vereador. Então, o AD está me ajudando a dizer que a gestão não quer o bem do povo do Quixirô. Porque se quisesse, teria feito a doação desses prédios para melhorar lá a integração daquelas comunidades. Teria feito, certo? Porque é custo zero para a gestão. É custo zero. A doação de um prédio desse para a associação, para a comunidade, é custo zero. Certo? Muito obrigado pela ajuda, vereador. Então, meus amigos, quero dizer aqui a vocês, aqui nesta casa, essa bancada de vereadores nunca se negou a votar projetos que vêm melhorar a vida do povo do Quixirô. Isso porque temos responsabilidades. Certo? Agora veja, amigos Credito, quando entrei nesta casa aqui, na minha primeira sessão em fevereiro, já vi uma preocupação nossa com relação à questão do calendário escolar. E mais uma vez, alunos do Quixirô estão prejudicados. Me permita, só a questão do tempo. Não. 2 minutos para concluir. Mais uma vez, alunos do Quixirô são prejudicados porque o transporte escolar, nessa primeira semana, não foi buscar os alunos para levar até a escola. E não houve explicação para aqueles alunos prejudicados. E isso nos preocupa. E é isso que nós dizemos que a educação do Quixirô tem caído a qualidade. Não só do serviço prestado. Os investimentos não acontecem. E sem investimento fica difícil, né, que possa ter uma educação melhor. Assim bem como na saúde, a gente tem acompanhado de perto e temos visto que os esforços são pequenos diante dos problemas que tem de saúde no município de Quixirô. Haja vista, nós temos pessoas aqui que têm cirurgias aí que está em estado gravíssimo e fica suplicando, pedindo, telejando para ver se consegue fazer essa cirurgia. O paciente correndo risco de até entrar numa situação de coma. E não é entendido. Amigos, coloquei nesta casa 2 requerimentos hoje, solicitando para 2 comunidades lá, Angico 1 e 2, comunidade que a gente tem uma grande afinidade, pedindo que fosse feito lá 2 pontezinhas, Pedro, que é promessa de campanha, é a primeira vez que essa gestão saiu pedindo voto. Espero que seja cumprido, espero que coloque, né, dentro desse orçamento essa questão, né, dessas passagens molhadas, porque lá no inverno impossibilita, né, o transporte que carrega os alunos a passar de alguma parte da comunidade para outra, né, para fazendo
a coleta dos alunos. Isso acontece lá no Angico 1, e acontece lá no Angico 2, e portanto pedi aqui que fizesse isso. No mais, eu quero agradecer e desejar um bom final de semana a todos, né? E pedir aqui, né, já que os vereadores de situação também não compactuam com isso, se tem essa sugestão que acabe com esse negócio de estar pagando dever, né, para estar falando mal do vereador esse ou aquele. Vamos trabalhar que é melhor, muito melhor, o povo agradece. Como o vereador Chico Ribeiro foi citado, 2 minutos para ele fazer uma réplica. De uma coisa aqui, eu discordo, colega Gilson. Eu tenho mais tempo aqui no que com você, apesar da admiração que eu tenho por você. Para mim foi a maior ditadura em toda a minha vida, no que chegou, eu tenho certeza que foi a maior ditadura, é a maior ditadura que aconteceu até hoje. Eu acredito que nem a cidade que eu conheço tem a ditadura que permanece aqui no que chegou, e que aumenta a cada dia. Meu filho é perseguido todo dia, não é mais porque não tem mais para onde ir, de tanta perseguição ser feita contra a pessoa dele. E quero ir mais adiante, já que agora, até quando o colega Luiz falou sobre esse assunto, espero, viu, colega, que agora, realmente, como a bancada, como falou o colega da Matias, eu acredito que a bancada de situação não está a favor disso que está acontecendo, que daqui para frente as coisas mudem. E vamos, porque eu não continuo dizendo, vou fazer a crítica a gestão quando estiver errada e vou elogiar quando estiver bem feita. Agora eu quero que comigo seja do mesmo jeito. Quando eu estiver trabalhando, me diga. Se eu não estiver trabalhando, também pode me criticar. Porque o que me doeu mais foi quando eu soube dessa notícia, eu estava dentro do Hospital Geral de Fortaleza, onde passei o dia de fome, dormi lá, vim outro dia, mas consegui uma cirurgia que custava R$25 mil. E no outro dia consegui outra, custava R$18 mil. Aí quando eu saí de dentro do hospital, a primeira coisa que eu vejo é uma situação dessa. Meu amigo, ninguém aguenta, principalmente o filho, né? Eu acredito que ele sofreu muito com aquilo e eu acho que daqui para frente espero. E se quiser bater, pode bater porque medo eu não tenho. Eu já estou acostumado com isso. Eu já disse aqui, eu danço a música conforme toque. Se me respeitar, eu respeito. Se não me respeitar, aquela história, o pau que bate o Chico, bate o Francisco. Vou desse jeito. E aqui pra frente é assim. E vou pra justiça, na justiça já está. E vou pra lá. Tem que me respeitar. O cidadão Chico Ribeiro vai ser respeitado aqui. Ninguém que a vaca custa. Obrigado, senhor. Faculta a palavra a líder da situação, vereadora Zerlândia Guedes Lopes. Colegas vereadores, presidente em exercício hoje, né, o vereador José Francisco, a nossa secretária, Eula Paula, né, quem desejo boas-vindas, aí no que eu puder contribuir para o seu trabalho, assim como acredito todos os vereadores aqui também o farão, né, para o seu trabalho. Tudo aqui presente, a quem quero cumprimentar, na pessoa da minha amiga Heloísa, né, e dizer que seja bem-vinda mais uma vez a essa casa, né, que em gestões anteriores, sempre que possível, participou das sessões aqui nessa casa. Dizer também, né, primeiramente, agradecer a Deus pelo retorno após esse período que a gente esteve de recesso, e também desejar que esse segundo semestre os trabalhos nessa casa sejam produtivos e que cada vez mais
nós, vereadores, estejamos aqui preocupados com o bem comum da população de Quixelô. Que não utilizemos esse espaço para estar com bate-boca, com picuinhas, e nem outros espaços que estão para estar. Também me senti ofendida, não respondi, como nunca respondi a nenhum comentário que alguém faz na internet. O que eu tenho a dizer, se eu quiser dizer, eu vou dizer pessoalmente para quem está me dirigindo. E se a pessoa também quiser dizer alguma coisa, que procure, mas que não fique jogando as coisas aí nas redes sociais. E mesmo nesse período de recesso, aconteceu aqui no município a Conferência da Assistência Social, muito bem participada pela população. Aconteceu também as reuniões do PPA, e que foram divulgadas, utilizando os instrumentos de comunicação do município, foi feita essa divulgação para a população. Mas aí participar, cabe a cada um decidir do que quer participar, se quer opinar ou se quer somente criticar. Eu acho que quando a gente participa, a gente tem mais moral, mais autonomia para depois criticar se algo não deu certo, se não saiu como a gente colocou, como a gente pediu ou como a gente pensou. E como o colega Adil colocou aí, esse momento dessas reuniões foi muito bom, muito proveitoso, onde a população teve a oportunidade de colocar o que pensa, o que quer que aconteça no município. Agora sim, o que a população pede e ser atendido, aí são outros caminhos que também cabe a nós, aqui nessa casa, lutando junto com a prefeita, junto aos representantes maiores do nosso estado, também os deputados federais, senadores que a gente apoia, que a gente vota, que possa estar cobrando também, solicitando orçamento, emendas para o nosso município, para que essas propostas possam ser atendidas. E aqui o colega vereador Zé Matias, através dos seus requerimentos, quero colocar que também isso aí foi uma colocação que a população do Angico, que eu não sei se era Angico 1 ou Angico 2, mas que foi colocado isso aí lá no PPA, na reunião do PPA na Vila Dom Tunico, com a solicitação da comunidade pedindo essas passagens molhadas, que não conheço muito bem a região, não sei onde é a localização exata, mas que foi uma solicitação dos representantes da comunidade dos Angicos que lá estiveram, que fizeram essas colocações. E também eu queria colocar que durante esse período de recesso, através da Secretaria de Cultura do nosso município, foi feita a homenagem a 2 esportistas aqui quixeloense. Um foi o Giovanni, que é um quixeloense que hoje mora em São Paulo, e que está levando o nome do nosso município aí afora, saindo aqui dos limites do município, e também é uma homenagem, o reconhecimento aí pelo o Jefferson, que é o 3º goleiro da seleção do Iguatu, a gente já sabe hoje a seleção do Iguatu vai estar com relação aí ao campeonato cearense, então foi também feita essa homenagem. E também, ainda pela Secretaria de Cultura, teve aí uma apresentação do trabalho do artista plástico quixeloense, o Arivânio, que já o seu trabalho já está além do Brasil, A gente já foi colocado aqui nessa casa, que os quadros do Arivânio vai estar no museu lá na França, Então que a Secretaria de Cultura, que o nosso município, que essa casa também possa estar cada vez mais reconhecendo os trabalhos, os talentos dos quixeloenses, porque isso, o povo que não tem cultura, é o povo que não tem história, Então é muito importante a questão da cultura. E com relação ao que foi colocado pelo vereador com relação à quadra do Gaspar, que foi colocado num local muito
que no local não era bom, que foi para beneficiar alguém. Então, o local foi aquele, por quê? Porque na comunidade ninguém dispôs de terreno para a construção dessa quadra. Pode ser que depois que foi escolhido, alguém disse, eu ia dar, mas até o momento que a secretaria procurou, a prefeita procurou, ninguém disponibilizou terreno, assim como o ginásio, a quadra que hoje está lá no Jiquim, né, foi para a nossa comunidade e que ninguém dispôs de terreno. Quem ficou próximas à escola não cedeu, né, porque achava que era algo que só ia prejudicar a comunidade, né, então a gente não pode obrigar. Vereadora, você me dá um minuto? Você me dá um minuto? Como é que você disse que eu fui na Marcelo Nogueira, mas medindo na frente do campo de futebol, lá eu doei que eu posso, que é do Silva, de Goiás, para fazer aqui, e ela me mentiu? Quer dizer que é mentira? Pergunta o Raiz da Manhã e o Marcelo, que pergunta o Marcelo, pergunta o irmão da prefeita. Pergunta o irmão da prefeita. Se eu tivesse, pergunta o irmão da prefeita, se eu não dei aqui, ó, faça aqui, você não paga nada. Ela foi pagar 4.500 lá fora. Que não mente não. Pois é, né? A informação que eu sei, né, é que na comunidade ninguém cedeu o terreno, né? E o proprietário do terreno, no caso, o Edilson, né, foi quem vendeu o terreno. Né? Então, com relação à questão da saúde, eu sei que no nosso município muita coisa ainda precisa ser feita, né? Mas a pessoa precisa ser muito ingrata para não reconhecer o que está sendo feito no nosso município. Nunca no nosso município se fez tantos exames caros, a população não tinha acesso. Cirurgias também já foram feitas, inclusive aqui no nosso hospital, né, as cirurgias de catarata e pterígio. E que nesse segundo semestre também serão feitas novamente, já teve aí a avaliação desses próximos pacientes que serão atendidos, que ainda não tem uma data, né? Não foi marcada a data, mas já foi feita a avaliação pela médica. Então, com toda a dificuldade do nosso município, a prefeita está procurando cada vez mais fazer pelo nosso município. Não só na área da saúde, mas por mais que se faça na área da saúde, a gente ainda vai ter a impressão que nada está sendo feito. Por quê? Porque é uma área que tem muita carência. Não só no nosso município. Em todo o Brasil a gente é conhecedor da situação que vive a saúde no nosso município. E ainda com relação ao que o Adil até já citou aqui, com relação à votação, né, que a gente teve nessa semana, né, mais precisamente na quarta-feira, né, é a população observar quem foram as pessoas, né, que se colocaram contra o povo, né, porque a gente está vendo ali a questão da corrupção, que não precisa nada mais claro do que aquele. Então, se tem alguém que ainda acha que aquilo ali não é corrupção, então que a população fique atenta, né, que nas próximas eleições veja se essas pessoas são merecedoras dos seus votos. Então, o que eu tinha... Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa. O que eu tinha para hoje era isso, né? Então, desejar mais uma vez uma boa noite a todos, um bom final de semana, um bom retorno a todos às nossas residências, né? E que nas próximas sessões, né, a gente possa também estar discutindo, como eu já coloquei aqui, sempre visando o bem do nosso município. E aí, no semestre anterior, foi escolhida aqui uma comissão para ver a questão do regimento, né, dessa casa. Então, que essa comissão possa estar se reunindo, né, e assim, eu tenho assim como sugestão também, quando a gente for estudar todos juntos, né, que a gente possa estar vendo também a questão de estar levando as sessões desta casa para as comunidades da zona rural, né, para que as pessoas possam ter cada vez mais acesso, possam participar. E também a gente hoje se reúne uma vez por semana, né, que veja-se a possibilidade da gente estar se reunindo 2 vezes por semana. Então, muito obrigado.
Anuncio agora a ordem do dia com discussão e votação dos requerimentos. Discussão. Votação. Sentados, aprovam. Aprovado. Gostaria de agradecer ao público presente, aos colegas vereadores, desejar a todos um bom retorno para nossas casas, que Deus nos acompanhe e declaro encerrada a sessão.